Eu sou o Dálcio da Easy Transport, loja Meu Trailer, e hoje temos uma visita aqui muito especial. Estamos aqui com o nosso amigo e parceiro Marcos Pivari, CEO, fundador do maior portal de campismo e caravanismo do Brasil, que é o Macamp. Certo? Certíssimo. É isso mesmo? É isso mesmo. O Marcos, ele vai contar um pouco da experiência dele, que ele tem nesse segmento. Nós somos parceiros já de muitos anos, apoiadores de diversos trabalhos já que o Marcos faz pelo campismo e pelo caravanismo brasileiro, trabalhos muito importantes. E hoje ele vai contar um pouco de todo esse conhecimento, como que ele adquiriu esse conhecimento, como que ele trouxe toda essa bagagem que ele tem hoje, e como que ele se tornou aí uma autoridade hoje no Brasil no assunto campismo e caravanismo. Marcos, pode compartilhar com a gente de onde vem esse teu amor aí pelo campismo e caravanismo? Vem do ventre e do berço. Eu nasci no campismo, nasci acampando. Eu costumo dizer que eu tenho 42 anos de campismo e tenho 42 anos de idade também. Começou cedo? Comecei cedo, meus pais já acampavam de barraca, depois eles compraram uma carreta para guardar as tralhas, porque quem acampa junta a tralha, né? Junta equipamento. Muito. Depois eles tiveram um trailer, depois outro trailer, depois eles compraram uma Safari. Tu lembra quais foram esses trailers? Karmann Ghia 380, os dois. Que ano? Nossa, o primeiro foi 1980 e o segundo era mais antigo. Eu não tinha nascido ainda. O segundo era mais antigo, 1977. A gente chegou a ter dois, porque era roda quadrada, vamos dizer assim. O meu pai, ele não se deu bem em puxar trailer. Uma questão pessoal dele lá. Entendi. E ele comprou, mas não se deu bem e a gente ficou com os trailers parados. E eu e minha irmã, depois de mais crescidos, eles compraram um outro trailer e colocaram do lado ali, pra mim e pra ela. Legal, hein? E aí, como eles queriam sair mais e tudo, eles trocaram os dois trailers por uma Safari, que é aquele motorhome na Kombi, da Karmann Ghia. Compraram uma 78 a álcool. E a primeira viagem foi pro sul. Acabou a bateria em Mafra ali, um frio de quase 0 grau ali, não pegava. Depois eles, em 88, compraram uma Safari mais nova, na época 86, 2 anos de uso. E essa época toda aí tu era consumidor, consumidor dos veículos de recreação. E de barraca, porque a gente geralmente usava barraca também, até nesse camping aí de roda quadrada, e os avós pra lá, pra passar Páscoa, e aí a gente deixava os avós no trailer e ficava na barraca. E depois, em 1992, eles compraram o primeiro motorhome zero deles, né? Saíram da Safari, migraram para um motorhome maior, que na época ainda era bem pequeno, porque os motorhomes sempre eram gigantes na época. Certo. Né? E é legal porque eu tô morando nesse motorhome hoje, de uma forma provisória. Esse motorhome ainda tá com vocês? Tá com a gente. Meus pais trocaram de motorhome há 5 anos atrás, mas o antigo deles ainda tá na família. Tá na família e tu tá morando nele? Eu tô morando nele. A gente fez uma reforma nele agora há pouco e estamos morando nele. E quando eu já adolescente queria começar a viajar, acampar sozinho, eu comprei uma barraquinha e comecei. Autônomo. Viajando de ônibus ainda, porque não dirigia ainda. Legal. E depois foi indo. Aí a gente também comprou carreta, comprou barraca de teto, comprou trailer, a gente viaja com o trailer. Certo. A nossa opção hoje é o trailer. Uhum. Tá morando nesse motorhome provisoriamente, enquanto a gente constrói a nossa casa. Certo. E continuamos acampando de barraca também. Legal. E quando que o site Macamp entra na história? O site Macamp entra no final do ano de 1999,
quando a internet ainda era mato. Começaram aqueles primeiros servidores gratuitos que você fazia o sitezinho ali no computador, no front page da vida e carregava na internet. E eu gostava muito de acampar, eu tinha muita coisa, revista na época, guias, prospectos de barracas, de trailers, e era uma forma de eu conseguir divulgar a minha coleção pessoal. Então eu comecei nessa toada mesmo, de querer digitalizar aquilo que eu tinha e colocar num site na internet. Ter um acervo ali. Um acervo. Disponível para todo mundo. E aí eu comecei a querer divulgar um pouco, compartilhar a minha experiência para quem quisesse começar a acampar. Então comecei os primeiros artigos de como comprar uma barraca, escolher os tipos quais tinham na época, o fogareiro, quais que tinham, de cartucho, de botijão de gás, o sleeping bag, né, o saco de dormir. Isso ainda era algo pessoal teu? Era pessoal, era um hobby. Um hobby teu, que tu queria compartilhar a tua paixão. Sim. Com o máximo de pessoas possíveis e poder ajudar. Na época também as revistas e guias impressos já tinham acabado, já tinham parado de ser editados e já tinha a falta de um guia de campings. Entendi. Então eu comecei também o primeiro guia de campings da internet. Não, já existiam outros guias digitais, mas era o nosso primeiro guia de campings, que era um dos campings que a gente visitava. Legal. Aí só depois que a gente começou a colocar outros campings até virar o que virou hoje. Mas já vamos chegar lá no fim da história. Então, até esse momento era um hobby teu, tu começou a publicar. Isso. Tu viu que começou a ter alguns acessos ali, ou as pessoas, não sei se conseguiam enviar mensagem para ti, ou... Conseguia, era por e-mail. Agradeciam, tal. Na verdade, acho que essa interação que fez eu querer ir para frente, porque a gente via que o acesso era bem grande, os feedbacks eram muito grandes. As pessoas tinham dúvidas realmente, perguntavam, mandavam um e-mail ali perguntando, agradecendo. Até hoje as pessoas, olha, eu comecei a acampar por causa de uma camp. Legal. Isso na época já existia um pouco. Assim. Isso é gratificante. Em que momento que uma camp deixa de ser um hobby e se torna algo mais profissional, vamos dizer assim? Olha, ele começou nos anos 2000, a gente taxa dos anos 2000 porque a gente não tem a data certa em 99. Eu acho que lá pelos anos 2009, 2010 é que a gente começou a monetizar, né, em cima de algumas ferramentas que já existiam. Certo. Para depois a gente já entrar mais nessa parte do patrocínio e tudo. Às vezes as pessoas podem não pensar, mas quando você tem um site de muito acesso, aí o custo do site já começa a ficar caro, porque o site ainda é uma coisa mais barata, assim, você paga um servidor baratinho, você paga o domínio ali que é barato, mas quando você tem um site que é muito pesado em acessos e downloads e banda, aí já começa a ficar pesado, porque são servidores mais caros, melhores, dolarizados. Hoje a gente já tem que pagar um programador para cuidar da segurança do site, do servidor. Então tudo isso já começa a gerar... É uma empresa. Já começa a gerar custos, então a gente já começou também a ir atrás de patrocínios. Mas o mais importante é que, independente das ferramentas que a gente tenha e dos caminhos de monetização que a gente tenha, o nosso foco principal hoje sempre será o nosso projeto de fomento à modalidade de campismo caravanido. Esse sempre foi o objetivo. Esse é o objetivo. Então tem muita gente que fala, abre uma loja, abre um camping. Mas o que a gente não quer abrir um negócio para ganhar dinheiro. A gente quer fomentar a prática no Brasil. Entendi. O espírito continua vivo, isso. Então, dessa vontade aproveitar, de passar informação, ajudar os outros, fornecer informações sobre produtos. Isso. Continua ali com o mesmo propósito, mas claro, hoje para a gente se manter a gente precisa de receita, uma empresa precisa de receita, como tu falou, começa a agregar viagens para fazer matérias, servidores melhores, programador, que muda a linguagem de programação, também está mudando todo momento, a internet muda muito rápido, né? E sozinho a gente também não consegue fazer isso. É como o e-commerce, muita gente acha que um e-commerce é uma loja online, o cara é online, não tem funcionário, não tem nada, né? Mas não, ela dá tanto trabalho e tanto custo, talvez até mais do que uma loja física.
Haja visto, por exemplo, hoje com o aplicativo. Se não fosse a Easy patrocinando a construção do aplicativo, não seria viável, né? Porque é uma ferramenta muito cara hoje em dia, o aplicativo, para celular. Diferente ainda da internet, que a internet a gente consegue se virar de uma forma amadora. E o aplicativo para celular, ainda hoje, você não consegue abrir um programinha no seu computador ali, criar um app, né? Você depende de um programador mesmo. Exatamente. E muita atualização. Não tem código aberto, né? Não. Código fechado. Então, passado por tudo isso, nós começamos nossa parceria em que ano? 2017, 2017, no meio do ano. Quando a Meu Trailer mandou 2 equipamentos para review. Legal. 2 antenas para trader, né? Que a gente fez o review de toda a instalação, do uso. Uma parabólica e uma de sinal aberto. Bacana. Foi quando eu conheci até a Easy Transport, como fábrica de trailers, né? E de lá pra cá, estamos juntos. E a gente teve bastante resultado, tanto que hoje a loja Meu Trailer cresceu, então eu falo aí pros outros que estão em dúvida entre fazer o apoio, mandar produto para review ou não. Eu acho que é interessante, a gente aprende bastante coisa. Que muitas vezes até a gente não sabia, o fornecedor não tinha informação. A partir do momento que tu pega o produto lá e começa a ir mais a fundo nele, ler manual, esmiuçar o produto, instalar, usar, tu consegue também aprender bastante sobre esse produto e dar esse feedback para nós também. Isso é muito importante. Isso mesmo. Porque o campismo, o caravanismo é um mercado ainda novo, relativamente novo no Brasil. O consumidor ainda não tem um conhecimento muito a fundo de cada marca, de cada modelo. Nós que somos fabricantes, que vivemos isso todo dia, ainda surgem dúvidas. Então, imagina o consumidor final, que às vezes está distante do mercado. E a gente ainda está num momento de mostrar, a gente tem uma cultura do faça você mesmo, né? Então a gente está numa cultura também de mostrar que existem produtos bem específicos para o uso embarcado. Às vezes a gente pode tender a achar que na loja de material de construção ali vai dar certo, um produto X ou um componente Y, mas com certeza é mais caro, mas o produto feito para ser embarcado é diferente. Ele é mais leve, ele é aerodinâmico, ele tem funções ali que na residência a gente não tem. Específicos, né? Sem dúvida, isso aí a gente vai conseguir exemplificar bem no vídeo da geladeira CRX. Aquele vídeo que a gente montou sobre a geladeira CRX vai dar para o consumidor ter bem essa percepção da diferença entre uma geladeira nacional, né, uma geladeira residencial e a embarcada. Para uma geladeira de uso em RVs, né, em motorhomes. Então, depois disso tivemos o aplicativo Macamp. Aplicativo em 2018, Você apareceu com essa proposta de parceria. Que a gente ia lançar esse app. Queria transformar em aplicativo o nosso guia de campings e também levar um pouco de conteúdo, né? Que nosso é o único aplicativo que tem o conteúdo do campismo. Então ali você tem todas as nossas notícias, você tem todas as dicas principais, claro que não tudo que está no site, mas as principais dicas de campismo, tem todos os eventos, né? Os principais as matérias principais, então, tá no desktop, tá no site desktop. E também tá no feed do aplicativo. Vamos para o app e a cereja do bolo, que é o guia de campings, o maior guia de campings do Brasil hoje. Isso, campings e pontos de apoio. Pontos de apoio que funcionam offline, né? Que vale ressaltar isso, né? Porque, então, mesmo que você não tenha internet, você vai conseguir você vai acessar e vai achar o ponto mais próximo. Você não vai conseguir só ver as fotos, mas você vai ter todos os dados de contato para ligar antes, as coordenadas para chegar ao telefone, o site, o que ele acessa. Tem tomada 220, 110, tem banheiro, não tem piscina, não tem. Isso aí tudo você acessa offline. Animal, não aceita. Isso é importante também, né? É uma coisa que está crescendo muito essa exigência.
Muitos campings não aceitam, né? Muitos ainda. Por quê? Qual o motivo, tu sabe? Olha, não tem uma tese definida, né? É uma questão cultural e uma questão de muito conflito, tá? Porque a gente pesquisa muito isso e a gente chega à conclusão que até junto às pessoas que são adeptas dos animais de estimação, elas concordam que tem muita gente que não sabe se comportar e por isso elas mesmas são prejudicadas. Entendi. Porque existe uma rejeição muito grande de pessoas que não querem ter contato com o animal de estimação quando chega num camping que permite, mas que o animal do outro vem fazer cocô no ambiente dele ou fica latindo o dia inteiro. Entendi. Às vezes tem criança. Por exemplo, eu mesmo, eu não tenho animal de estimação, mas eu não tenho nada contra. Eu acho que os campings deveriam aceitar. Mas já aconteceu, por exemplo, da minha filha, quando era pequenininha, um cachorro vir avançar nela, assim. Então, preciso que... Tem tudo isso. É importante, a dica que eu dou, assim, é assim, o dono do camping, ele passe a permitir, mas coloque regras. Coloque as regras, estude um pouquinho por aí quais as regras que devem ser definidas, prender mais o cachorro na coleira, né? Recolher as fezes do cachorro, enfim, básico, eu não sou a pessoa mais gabaritada para isso, mas imponha regras e os usuários tentarem fazer a sua parte e policiarem os outros. Então, uma pessoa que tem pet, que sabe se comportar, às vezes vê uma outra pessoa ali não se comportando direito, não agindo legal, poxa, vai lá e chama a atenção do cara. Olha, o que você está fazendo aí, pô, às vezes o dono do camping vai ter reclamação e a gente vai ficar prejudicado, não vai mais poder vir. Gera conflito. Então, eu acho que o caminho é esse. A tendência é a aceitação, isso mundialmente, a tendência é a aceitação, mas a gente tem isso. E uma outra dúvida que as pessoas têm quanto a pets geralmente quando o camping ele é em áreas de preservação ambiental dentro de parques nacionais e estaduais, certo. Aí os locais eles são obrigados por lei a não aceitar, tá? Então às vezes o pessoal fica bravo, às vezes tem um camping dentro de um parque estadual, o pessoal fica bravo, pô, não pode, mas aí a legislação federal mesmo, que a área de preservação não pode levar animais de estimação por conta do impacto ambiental que eles podem causar para a fauna local. Entendi. Voltando no aplicativo, em média de quantos pontos de apoio hoje, campings e locais aí que pode ser utilizado pelos usuários de trailers e motorhomes? Passou dos 5.300, a gente está com 5.370 e poucos, 80 e poucos cadastrados. Nisso a gente tem os campings, que são os locais que fundamentalmente aceitam barracas e muitos também aceitam RVs. Certo. A gente tem os pontos de apoio a RV, que são os locais ou de apoio de pernoite, por exemplo, um posto de combustível, um restaurante, ou como vocês aqui mesmo. Na loja. Ou locais exclusivos para trailers. Então, às vezes, a gente tem campings, entre aspas, que são exclusivos só para trailer, não aceitam barracas. Entendi. Aí também a gente tem os campings selvagens, os wild campings, que são as pessoas do bushcraft, pessoas que gostam de ficar no meio da mata, no meio da natureza. Então são locais para acampar, geralmente de barraca, ou se o veículo chega, ele pode ir com o veículo, mas lá não vai ter estrutura de nada, nem banheiro, nem luz elétrica, nem água, a água vai ser do rio e tudo mais. E também a gente faz questão de listar os campings fechados. Porque às vezes você acampou anos num camping tal e de repente abriu o aplicativo e não está lá, você acha que ele simplesmente não faz parte do aplicativo, mas não. Você vai ver lá que ele foi fechado tanto tempo, às vezes tem um motivo ou um histórico dele ali, mas você vai saber que agora você não pode mais contar com aquele local. Às vezes o pessoal fica bravo, poxa, vocês ficam listando os campings fechados para quê? É para isso, é para a gente levar informação para as pessoas. E hoje, tu vê em toda essa tua trajetória de campismo, de caravanismo, tu viu que o quê? Fecharam muitos campings em relação ao que tinha antes? Ou cresceu a quantidade de campings? Como é que tá essa história? É uma história longa. É uma história longa. Vamos falar então dos últimos anos, 5 anos pra cá? A partir de 2010 a coisa começou a decolar de novo. Começou a crescer.
E a gente teve, claro, sempre campings fechando. A gente tem campings fechando por muitas razões, mas principalmente por questões de especulação imobiliária. Então, principalmente aqueles campings antigos que tinha na beira da praia, na beira do mar. Certo. Infelizmente, a gente perde porque o valor econômico desses locais, desses terrenos, inviabiliza, né, a atividade. Proporciona a construção de algo muito maior. Inclusive o Macamp ele tem algumas teses, defende algumas teses a respeito de quais seriam os caminhos para a gente tentar preservar um pouco dessas áreas. Certo. Mas isso é um outro assunto. Então, assim, os campings fecham, claro, existem outras modalidades entrando e tudo, mas, no geral, os campings têm crescido muito. Nos últimos 5 anos, os campings têm criado muito. Às vezes as pessoas falam muito em cima de campings conhecidos que se fecharam, e às vezes falam, nossa, está fechando muito, está acabando, mas não. A gente cadastra novos campings toda semana, assim, coisa de 15 campings toda semana. Sério? Claro, tem campings simples, tem campings que estão começando, pequenos. Tem campings que já começam com uma estrutura legal, a pessoa vai lá e investe mesmo em construção de apoios, cozinhas comunitárias, que é uma coisa que hoje o mercado do campismo já está pedindo bastante. O usuário do aplicativo consegue visualizar quais são os últimos cadastros de camping? Tem uma numeração? Como é que hoje... A gente tem uma numeração total ali, né? Que a gente até baseia a atualização do... Cada camping tem um código teu, tem não? Tem um código ID ali. Tá. Não é uma numeração... O código ID não é uma numeração sequencial. Mas quando você abre o aplicativo e lista todos os campings do Brasil, você já vê ali o número de campings que vai crescendo ali, né? Claro que tem campings fechados, mas você pode filtrar e tirar os fechados e ver quantos pontos ali que estão abertos. Quiser tirar os campings selvagens e os pontos de apoio para ver só de camping o que tem, dá para ver também. Entendi. Vai estar ali entre 3.500 e 3.800 campings no Brasil. Pelo tamanho do Brasil é pouco. É pouco, mas é engraçado porque outro dia eu estava fazendo uma pesquisa em cima dos hostels e em cima das próprias pousadas. E o nosso número, ele não é um número surreal em termos de ser baixo. É um bom número. É um bom número. Para a nossa realidade, que a gente não aproveita o potencial que o Brasil tem para esse tipo de turismo, é um número base muito bom. Quando a gente fala e a gente tem feito reuniões com o Ministério do Turismo, com secretarias de turismo estaduais, por exemplo, e são números que agradam para começar, vamos dizer. Não é uma coisa que quase não existe. Sim. Isso é um mito também. As pessoas acham que não, na Europa tem muito, mas aqui não tem nada. É um mito muito grande. Que às vezes não conhece, a pessoa não sabe como localizar também e acha que não tem tanto ponto, né? Mas bacana, voltando ainda no assunto dos campings, eu tenho visto também em alguns grupos que eu participo, pessoal, alguns comentários de que camping está muito caro, está muito alto. Alguns comparam com o valor de hotel, de estadia. A gente entende hoje que é uma proposta diferente, né? Ir para um camping não é só a questão de tu dormir e pagar uma estadia e tomar um banho ou não, né? É uma experiência, né? Também, né? Que é isso que realmente leva os campistas a esses locais, né? Essa coisa do valor tem duas vertentes, tá? A primeira é para quem pertence ao campismo ou não, que é quando uma pessoa que não acampa, não conhece muita modalidade, fala, mas eu prefiro para um hotel. Sim. Essa questão do conforto, entre aspas, do hotel que ele te dá, só quem acampa sabe quais são os benefícios de acampar. Então, geralmente, a pessoa, mesmo gastando mais para acampar, ela vai preferir. Porque você está levando a sua casa, está levando o seu travesseiro, a sua roupa de cama, o seu banheiro, para você ficar onde você quiser com uma liberdade maior. De repente, num hotel, você planejou umas férias e comprou um pacote lá pro Nordeste, uma semana, e de repente chove a semana inteira e ou você fica lá ou você fica lá. Porque se você for embora, você perde aquela reserva que você fez.
Você tem já o voo marcado e você está acampando, não está legal, o camping não é bacana, ou tem muito barulho, ou algo não te agradou, você vai embora, procura um outro, ou você volta para casa e de repente sai no outro fim de semana. Entendi. Então é uma liberdade muito grande. São coisas que só a vivência do campismo vai justificar para as pessoas. E aí dentro de quem já acampa, aí também tem outra questão e outra discussão sobre o preço dos campings. Às vezes as pessoas acham que o preço é muito abusivo, é muito alto, mas é uma coisa que vai se regular. É como tudo no capitalismo vai se regular. Então existem campings hoje que são campings bem localizados, ou na beira da praia, ou com muita estrutura interna, que tem sauna, piscina, quadra de tênis, e tudo isso, dependendo da quantidade de gente que está querendo ir acampar lá, o preço vai subindo. Tem um custo, né? E isso é uma coisa também que pega. Paga, né? Ali o dono do camping tem que pagar o imposto do terreno, ele tem que pagar funcionário, ele tem que manter a área, ele tem que pagar água, pagar luz. Não é uma coisa simples para ele não pode, às vezes ele não pode. De repente você vai acampar querendo pagar R$15 uma diária, mas você não pensa que o seu ar-condicionado gasta 17 de luz se ficar ligado o dia inteiro ali naquele camping. Quer dizer, como é que alguém vai te cobrar 15 se você gastou só de luz 17, né? A conta não fecha. Não fecha. Então, claro, pode existir lugares que poderiam cobrar mais barato e não cobram, ou o contrário, mas a gente está passando por um processo ainda de entendimento disso. Então tem muita discussão do preço dos campings. Cada um sabe os seus custos, cada camping é um camping, é uma estrutura, então realmente... Mas a coisa vai se regular. Quem estiver cobrando caro demais vai ficar com pouco hóspede e vai ter que baixar o preço. Se tiver excessivo... Quem tiver barato demais já vai ter que aumentar, porque oferta não vai ter e vaga. demanda, procura, é a lei. E a prova disso é que tem campings. Tem um camping, por exemplo, em Bombinhas, que ele é caríssimo, vamos dizer assim. Mas a estrutura dele é maravilhosa. Então, quando chega em, 15 de dezembro, se você quiser passar o Natal Réveillon lá, esquece, não tem mais vaga. Não tem mais. Você pode ter o dinheiro que for, que você não tem mais como. Não consegue. Bacana. E estamos, então... acredito que essa polêmica dos preços ainda é um assunto que vai longe ainda. Vai. Ainda vai gerar bastante conteúdo. A gente ainda está em desenvolvimento, né? Sim. A questão dos preços dos campings, a questão do preço dos equipamentos também. Às vezes as pessoas acham que uma fábrica de trailer motorhome são pessoas enriquecendo fácil. Elas não sabem o que o cara tem lá de estrutura, de folha de pagamento de funcionários, o material que ele compra, as homologações que o cara tem que fazer. Exatamente. E aí eu estou ensinando o vigário a rezar. Você sabe muito bem o que acontece com isso. Realmente, a estrutura quando parte para algo de um pouco mais de unidades, algo profissional, uma produção um pouco mais contínua, ela realmente demanda muito. Mão de obra qualificada, não é qualquer mão de obra para montar esses veículos, então tem que ser um pintor profissional, tem que ser um marceneiro profissional, tem que ser um mecânico profissional, um soldador profissional, então é mão de obra qualificada, que também não é barato, mas enfim. Mas da mesma forma, o mercado se regula. Você pega todas as empresas, as pessoas que não podem, elas têm a opção de comprar um veículo usado, mais antigo, e acampar também, ou ela pode fazer o dela. Exatamente. Não tem problema. E também as empresas que já trabalham com qualidade, tudo que já tem um preço mais elevado também estão vendendo normalmente, porque o mercado ele entende que... Cada empresa tem um perfil, cada empresa tem um estilo, e vai ter para todos os... O importante é isso, essa democracia O importante é o cara acampar, é o cara curtir essa modalidade de levar o abrigo para onde ele for. O resto, cada um sabe, né? Bacana. Quantas instalações já estamos no nosso aplicativo? Já estamos com 89 mil instalações, mais ou menos, alguma coisa assim. É um número bom, né? Esse ano já deve ir para 100 mil. É um número bom para um nicho que está recomeçando, vamos dizer assim, que está... Claro, são instalações absolutas.
Tem gente que às vezes instala de novo, mas a gente se baseia sempre nesse número de instalações. Mas enfim, aconteceu, né? O aplicativo surgiu, funciona, tá no mercado, está sendo baixado, está sendo instalado. Então a gente pode dizer que é sucesso. Isso. É sucesso. Deve com certeza estar ajudando muitas pessoas a achar um ponto de apoio. Na semana passada eu ainda recebi um cliente aqui, um hóspede do ponto de apoio aqui. Tava com o motorhome alugado, indo pra serra e tal, e acabou me ligando num domingo à tarde e veio do aplicativo. Aí eu vim aqui, atendi ele, fiz as conexões ali pra ele, dei uma mão, mas se o cliente chegar sozinho aqui também, ele não precisa de ajuda. Isso eu achei bem legal. As tomadas estão ali 24 horas. Eu mesmo cheguei aqui à noite, já estava a empresa fechada, eu nem ia querer incomodar o Dalcio. Cheguei ali, estava tomada ali já onde eu parei. A mangueira também, eu nem precisei usar a minha mangueira, já tinha uma mangueira lá na torneira, pluguei no trailer e... Enche o tanque. E é gostoso também, porque aqui é calma, uma rua calma, não é centro da cidade. Não é beira de rodovia, então nossa, você pode descansar. Eu descansei, eu estava 3 dias na estrada e descansei. Apesar de ser centro da cidade, a cidade é pequena. É uma cidade calma, bem tranquila, a gente não tem problema de vandalismo ou furto, o índice é baixíssimo. E os nossos próprios trailers da fábrica ficam ali na frente, a gente termina os carros, encosta ali e tal, e nunca tivemos um botijão de gás furtado, nunca foi mexido em nada nos trailers. Então só a senha do Wi-Fi que aí o pessoal vai ter que solicitar e eu tenho que enviar. Mas pelo WhatsApp ali, que está no próprio aplicativo, tem o WhatsApp ali para entrar em contato. Mas tem o Wi-Fi também para os visitantes. Legal. E Marcos, o que mais que a gente pode falar agora? Eu tinha uma dívida com ele, a história toda começou que eu tinha uma dívida com ele, que eu falei para ele que quando eu fizesse um showroom e quando eu desse uma organizada melhor aqui no nosso espaço, eu traria ele para cá, para a gente fazer uma mini matéria aí, uma mini matéria com tudo, com a fábrica Easy Transport, a loja Meu Trailer, e nesse meio tempo surgiu também o ponto de apoio Easy Transport. Então a gente tem aqui o ponto de apoio também, como a gente já falou, e a gente vai ressaltar aqui, convidar para quem quiser vir. Nós estamos a 40 km da Serra do Corvo Branco, 45 km aproximadamente da Serra do Rio do Rastro. Até peço licença para dar uma dica assim para o viajante. Às vezes as pessoas elas têm receio de subir a Serra do Rio do Rastro, ou a do Corvo Branco puxando trailer, ou mesmo com motorhome. Sim. Ou não tem tempo, às vezes também ele está fazendo o litoral ali embaixo, está dando um tiro para o sul ou para o norte, para o sudeste ali, né? E queria pelo menos dar uma conhecida nas serras. Ele pode vir deixar o equipamento aqui, segue só de carro, 40 km uma ou outra, né? Isso. Ou você pode fazer um giro, então, por exemplo, em um dia você pode chegar à noite, deixa o trailer aqui, o motorhome, pega o carro no outro dia, durante o dia inteiro você consegue subir uma serra, conhecer Urubici, que é uma cidade fantástica de turismo de natureza, desceu do Corvo Branco e no final do dia você está aqui de novo, que pode pernoitar mais uma noite ou seguir viagem. Exatamente, então o ponto de apoio está ali disponível, precisa deixar o trailer um dia ali, 2 dias, quiser dormir aí, usar a estrutura, quiser deixar o trailer, sair de carro. Isso. A gente está pertinho aqui das serras, então isso aí facilita bastante também. E claro, o cliente já passa para conhecer a loja física agora da Meu Trailer, que está imperdível, tá montada, né? A nossa loja online hoje é uma das maiores do Brasil, ou a maior do Brasil. É a maior, né? E agora a gente está trabalhando no showroom também para deixar a loja física também bem bacana para o cliente vir aqui e conhecer o nosso showroom de peças. Dá para conhecer todos os processos de fabricação do trailer, que é bem interessante também. O processo de construção nosso hoje já tá bem avançado, já tem algumas tecnologias bem legais que a gente utiliza nos trailers. E o cliente está podendo ter acesso a essas informações, essas curiosidades do meio do caravanismo.
Então o Marcos agora vai mostrar para vocês um pouco da nossa loja, um pouco do nosso showroom. É legal, a gente que gosta, né, dessa modalidade, poder ver os produtos pegar, ver a diferença deles, é legal, é bacana, porque infelizmente na internet a gente não consegue ter mesmo né, essa comparação, um vaso sanitário, a textura, a qualidade do produto, né, ou a gente vê, por exemplo, às vezes só o preço e não sabe porquê, né, de repente quando você olha ali você vê a diferença. Principalmente para quem está montando o seu RV, às vezes tem questões de espaço e tudo, né? Então aqui ele pode ver direitinho e principalmente tirar as dúvidas, né? Porque o pessoal aqui te ajuda mesmo, até virtualmente. Isso eu acho uma coisa bem legal. Manda foto, a gente destaca, tira dúvidas, manda uma medida, manda vídeo, mas a gente sabe que nada como ver ao vivo. Ver ao vivo E a vantagem aqui na loja física também é poder levar na hora, né? A gente quando compra alguma coisa, um brinquedo novo, a gente quer levar na hora. Quer levar para casa. Esse frete é um castigo pra gente. Também, né? Então... estamos trabalhando para baixar agora valores de frete aí, a gente tem buscado outras alternativas para baratear frete, deixar ainda mais rápido as entregas. Porque hoje o nosso envio aqui dentro ele é bem rápido, então a gente tem o estoque. O nosso estoque é integrado com o sistema. Normalmente o que está aparecendo no site, o estoque tá integrado, é real, né? Tirou o pedido, aprovou o pagamento, já está em separação, está embarcando. Então às vezes até tem clientes que nos ligam e estão na estrada, quando chegam em casa a peça já está lá, até mandam pra gente, eu recebi chegou antes de mim. Então a gente está com essa entrega bem rápida, o nosso processo interno está funcionando muito bem, a logística de pedido, pagamento e expedição está acontecendo super rápido, e agora a nossa briga realmente é em baixar frete e tentar entregar mais rápido ainda. Isso aí é a essência de um bom e-commerce, né? Legal. Então hoje a gente está na briga por isso aí. E para quem quiser na hora, tá aqui na mão. Aí vem aqui, aí pega, leva, já tchau. Abraça. E o Macamp, pessoal que tem empresa aí do segmento, ou está entrando, está querendo entrar no segmento de caravanismo, campismo, eu indico muito aí o site do Marcos, o trabalho dele com os reviews de produtos, eu acho que é bem bacana, é bem válido. Eu até já fizemos bastante, mas acho que devemos fazer mais reviews e tirar essas dúvidas do pessoal para te ficar lá analisando o produto, fazer a instalação, dar o teu ponto de vista também depois pra gente é importante, né? Porque nem todos os produtos também às vezes atendem aquela exigência que a gente quer, né? Tem isso também. Normalmente são produtos todos de boa qualidade, nesse mercado a gente encontra alguns produtos um pouco mais simples e tal, mas a grande maioria são produtos que atendem o que o fabricante se compromete a entregar, né? A gente não tem problema muito assim de isso aqui realmente eu não consigo usar, e acho que nunca teve um caso assim, ou já teve, de review que tu fez e foi muito negativo. Não vou soltar, ou não vou... Às vezes algumas empresas procuram a gente para fazer alguns produtos que realmente ou a gente não tem condições de testar e fazer um uso ou instalar no nosso equipamento, ou não tem muito a ver com a modalidade. Então não era muito específico de caravanismo, mas já chegou produto que a gente devolveu e falou, olha, não é mesmo a nossa praia aqui, não atendeu legal o produto, melhor a gente não fazer. Entendi. Então fica a minha dica aí para os empresários aí que necessitarem utilizar o Macamp ali como ferramenta de divulgação. Trabalho super bacana aí, super sério do Marcos. Da nossa parte está mais que indicado.